Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, o capítulo 13. Nós vamos começar a ler a partir do verso 8. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. Achou com facilidade? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Nós estamos falando hoje de um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que nos assiste nas horas das aflições. E temos aqui a passagem de Saul. Saul era um rei de Israel, o primeiro, e ungido por Deus, né? O povo pediu um rei, e foi o rei que Deus deu ao povo. Não era ainda, restava um tempo, mas é uma outra história, senão eu vou me distanciar muito. Mas nessa ocasião, Saul estava se preparando para uma batalha contra os filisteus. E sempre que o povo de Deus ia guerrear, eles ofereciam holocausto ao Senhor. Esse holocausto era para deixar bem claro que eles dependiam do Senhor na guerra. E lá estava o povo, aguardando, né? Saul juntou um exército, ele estava no reino há mais ou menos 1 ano e meio, e ele juntou um exército de homens valentes, nem tão valentes, mas fortes, homens de guerra, e juntou um exército de 3.000. Só que, de repente, preparou-os para a guerra, e os filisteus eram mais habilidosos na batalha. Tinham armas mais sofisticadas para a época, mas o povo de Deus sempre dependeu única e exclusivamente de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Lá estava Saul. O que ele precisava? Oferecer holocaustos e ir para a batalha. Havia um prazo combinado com Samuel. Olha, em 7 dias eu virei. Nós ofereceremos holocausto e aí o povo partirá para a guerra. Quando consagrado como rei, Saul tinha a promessa que Deus seria com ele para livrar o povo, né, para trazer vitória sobre as terras que haviam sido conquistadas, não deixando o inimigo avançar sobre a terra do povo de Deus. Existia toda uma série de promessas. E não fazia muito tempo, Saul tinha ouvido isso da boca de Deus através de Samuel. Mas estava lá um rei novo, ansioso, aflito e diante de um dilema.
eu juntei um exército de 3.000 homens. E vai passando o tempo, eles estão se dispersando. Isso é normal, é do ser humano. Apesar de se falar muito sobre Saul, eu quero retratar esse lado dele. Ele era perfeitamente igual a mim e a você. Um ser humano, um homem com seus temores. Só que, diante de todo dilema, nós temos que tomar uma decisão. E é para isso que eu estou aqui, para te incentivar a tomar a decisão conforme a palavra de Deus. Amém? E aguardando Saul por uma decisão, o povo se dispersando. O número dos filisteus já era maior. E ele ali naquele dilema. Você está à frente de um povo, todo mundo aguardando. Né? Quem dirige algum trabalho sabe como é que é. Dá o horário, está todo mundo ali. Não começa não para ver, né, pastor? Não começa o culto, que tudo vai se apertando. É a reunião das mulheres. Olha, tem que começar esse chá aí, Emília, porque senão, olha, já está dando a hora, e o pessoal não chega, e quem chega já daqui a pouco já quer ir embora. E fica aquela pressão. E lá estava Saul, diante dessa pressão e nesse dilema. O povo se dispersa, como é que eu vou para uma guerra? Já somos em números menor. E ainda vou perder os que eu tenho? Mas, como nós cantamos aqui, devemos confiar em Deus. Ele é o poderoso. Esse é o nosso Deus, poderoso na batalha, que nos dá a vitória. Mas Saul titubeou. Saul já era mais voltado para as aparências. Né? Conseguiu um exército de 3.000 homens. Né? Vamos enfrentá-los agora. Estou aqui na frente. Né? Envolto pela vaidade, pelo orgulho. Saul passa a mão e começa a se meter numa área que não era para se meter. Foi oferecer holocausto. Ele sabia, Saul era instruído, sabia exatamente o que era trabalho de rei, o que era a função do rei e o que era função do sacerdote. Não era função dele oferecer holocaustos. Precisava ser oferecido o holocausto. Ele precisava falar com Deus naquele momento? Precisava. Ele poderia ter orado individualmente. Né? A gente vê pouco mais no começo do livro, Ana orou, foi ao templo e orou. Não tem problema, não é que ninguém podia orar a Deus. Ele poderia ter feito isso de forma individual. Ter clamado a Deus, Senhor, me colocaste aqui como rei, o que eu vou fazer agora? E agora, Senhor, o que devo fazer? Assim, o povo vai embora, eu vou vencer, não vou, o que vai ser de mim? Mas, diante da ansiedade, das pressões, Saul vai e se afoba e oferece sacrifício, fazendo aquilo que não devia fazer, se antecipando. Se o prazo era 7 dias, olha, eu esperei 7 dias, hoje já é o 8º. Não, mas no 7º, sabe? Eu esperei 15 minutos, no meu aqui está batendo, faltando aqui 30 segundos, eu vou embora. Né? Então, foi isso que Saul fez. Diante de uma pressão, diante de um dilema grande, ele titubeou. Ele que era tão temente, tinha tanta orientação para temer a Deus, né? Olha, Saul, faz conforme, se o povo andar conforme a vontade do Senhor, o povo será abençoado, terá vitória. Rapidamente, ele desobedeceu. Um rei novato, no primeiro aperto, desobedeceu a Deus. Puxa vida, irmão, que história triste, né? Que história pesada, né? E, além do que, vem sobre ele uma punição tão grave. Olha, o teu reino passou de ti. Hoje o teu reino ia ser confirmado. Mas, irmão, Jefferson, ele continuou sendo rei. A gente sabe que durante muitos anos. Mas o reinado, na forma de dinastia, foi tirado dele. Ele não teria mais sucessão no reino. Que é comum, né? O rei, o filho do rei, o neto do rei, e assim ia a sua sucessão. Mas isso foi tirado
de Saul por causa de um erro. Mas quando Samuel o repreende, chamando de nécio, né? Neciamente agiste, isso é uma repreensão muito mais forte do que nós poderíamos perceber, porque lá nas leis de Israel, o tolo, o nécio, ele não é, ele é passível de culpa e de punição. Ele não é só dotado de falta de inteligência, né? Muitas vezes é um estado mental aí, poderiam falar, esse imbecil errou, mas não é. Ele é tolo, ele é falto de inteligência, mas é passível de culpa e de punição. Ele não pode ser isentado. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar atentos à nossa vida a isso. Olha, você tem muitas horas aí de palavra de Deus, como ouvinte, em banco, em cadeira, em internet, em televisão, e tudo isso você não pode ser tido mais como não passível de culpa. Você tem responsabilidade, sim. O Senhor tem falado muito, você tem sido instruído pela palavra de Deus e não pode ser isento das responsabilidades de quem conhece a palavra. Então, quando, ao tomar uma decisão, quando estiver diante de um dilema, olha, não venha dizer que eu não sabia, eu agi assim, que eu não sabia o que fazer. Você tem a instrução, você tem a direção. E, além do que, lhe foi dada uma palavra. Você tem a Bíblia aí, né? Você pode até não usá-la como deveria usar. Você pode até não ler a quantidade que você deveria ler, mas você tem. Então, como foi lhe dado, como foi lhe franqueado o acesso, você não pode ser isento, né, de culpa quando erra. Nós temos que ser muito sinceros diante de Deus. Olha, faltou conhecimento? Não. Mas faltou, eu não conhecia, eu não sabia que eu deveria agir assim. Mas você teve acesso à palavra de Deus. Aquele dia que você estava bocejando lá no culto, o Senhor estava te instruindo. Desculpa, irmão. O Senhor estava falando com você. E você deixou passar diante de ti. Né? E as oportunidades vão estando diante de nós e depende, quando, na hora do aperto, o que nós conhecemos e como nós vamos agir. Deus tinha bênção para Saul, sim. Né? Se a gente voltasse lá, eu acho que no 14 mesmo, ou no 12, quando ele é consagrado, é aqui mesmo no 12, acho que 12, 14. Fala aqui o Senhor. Se temerdes ao Senhor e servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. O Senhor deixou muito claro e tinha muito pouco tempo. Puxa vida, que Senhor, que Deus tão severo, né, para agir dessa maneira com o seu servo. Olha, Deus não podia tê-lo como inocente. E como rei, era exigido dele essa postura firme. Ele conduzia o povo. E foi uma atitude muito drástica, né? Um erro muito grande de Saul, e ficou esse peso, né? Mas Deus não voltou atrás. Olha, passou diante de ti. Logo mais, Saul foi provando também que ia errar de novo, né? Desobediente, né? Tem a ordem de matar os amalequitas e não faz, né? Aí você vê aquela palavra, olha, eu quero obediência e não sacrifício, novamente. Erra de novo Saul. Mas como
as pessoas diante de dilemas, diante de situações de crise, mudam a visão, né? Aliás, as pessoas têm visões diferentes. Num trecho, um pouco mais para frente aqui, no mesmo livro de 1 Samuel, a gente vê o espírito de Jonatas. Jonatas, numa batalha, o filho de Saul, né? Onde ele e o seu pajem de arma enfrentam, depois de ter escalado um penhasco, enfrentam mais de 20 homens, né? Ele fala para o pajem: disse Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há em livrar, com muitos ou com poucos. Não é uma outra visão? Se Saul tivesse essa visão, olha, se vocês vão embora, vão embora. Para o Senhor não tem impedimento nenhum. Ele vai nos livrar dos filisteus com muito ou com pouco. Se vocês forem embora, se vocês ficarem, é o Senhor quem opera. Mas muitas vezes, irmãos, nós cantamos, nós ouvimos essas palavras e, na hora do vamos ver, nos deparamos com uma atitude parecida com a de Saul, olhando para as circunstâncias, para as aparências, olhando o que está favorável, o quadro se está a nosso favor, se o vento sopra, né, a nosso favor ou não, né, se podemos ir ou não, é favorável, o clima foram com a minha cara, está tudo dizendo que sim. Basta o ambiente ser adverso, basta o clima ser contrário, aí já começa o chororô. Deus não está comigo, o que está acontecendo? Basta ter que esperar mais um dia e já querem abrir mão. Não, vamos fazer nós mesmos, não dá para ficar aguardando por Deus, não. Vamos orar, mas vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos fazer atrapalhada. Né? Vai que Abraão tem filho com a serva. Vamos atrapalhar. Né? Vamos criar mais problema. Esperar um pouquinho a mais é difícil. Nós não estamos falando de algo fácil. A pressão ali de Saul era muito grande. Mas Deus está falando conosco que nós devemos realmente depender do Senhor. E quem depende, espera. Ainda que a resposta tenha sido tida como tardia, não que seja tardia, o Senhor Deus não tarda. Ainda que a resposta seja tida como tardia, assim como o período de esperas pareça muito longo, nós devemos perseverar. Aqueles que confiam no Senhor mesmo, devem perseverar, devem ter um ânimo diferente, sabendo que o Senhor opera, Ele pode te livrar, ou com muito ou com pouco. Ou com saldo favorável, ou com saldo desfavorável, com um gerente teu amigo, gerente não teu amigo, com um emprego dado pelo irmão, ou pelo tio, ou pelo primo, ou por um estranho, mas o Senhor pode operar. Com um médico famoso, renomado, conhecido no exterior, ou não, com um médico lá do Hospital da Pedreira, o Senhor pode operar de qualquer forma, meu irmão. Não é só lá no não, eu estou confiante, porque esse médico é o mesmo que tratou o Lula, né? Eu acho que vai dar certo, né? Eu estou bem amparado. Mas o Senhor, Ele pode operar. Ele pode operar independente das circunstâncias, independente do quadro ser favorável ou não, o Senhor pode operar. É o ânimo de Jonatas. Esse é o espírito. Eu vou seguir. Depois de escalar um penhasco, ainda tem que enfrentar 20 homens. Puxa vida, e nós, por vezes, ficamos aí. Basta a luta se prolongar um pouco mais. Basta a resposta às nossas orações não vir, nós já vamos articulando um plano B. Olha, vamos esperar em Deus, mas tem um plano B aqui, ó. Está correndo em paralelo um plano B, uma solução aí. O deputado amigo nosso vai fazer alguma coisa por nós. Nós temos alguns indicados lá dentro do governo, isso dá para nós. Nós somos amigos influentes, isso vai ser favorável. Estamos pedindo a Deus, sim, pastor, estamos pedindo a Deus. Mas tem um plano B aí que Deus vai operar por um meio ou por outro. Não. Não. É do jeito de Deus. O que Samuel quis deixar bem claro
para Saul é o seguinte: olha, na monarquia aqui em Israel é o seguinte: o Senhor Deus é o rei e nós fazemos do jeito dele. Não é igual nas nações vizinhas, que o rei manda, faz e desfaz. Não, aqui o Senhor Deus é o rei. Você tem cantado aí que ele é o rei, mas ele é o rei na sua vida? Total. Você tem se colocado realmente diante dele, aguardando as suas ordenanças, aguardando a sua orientação em tudo, mesmo diante da crise. Porque o perigo, meus irmãos, é esse. Saul, na primeira crise, estava tudo muito bem, o povo tinha o rei que queria. Na primeira crise, não deu 1 ano e meio. Não é pouco, é muito pouco. A pessoa, um governo, você fala em 1 ano e meio, isso aí já era. Vamos pensar no próximo, já que esse aí não vai dar em nada. E assim foi. Mas eu também quero falar de uma outra pessoa, que diante de situações agiu bem diferente, né? E nada menos do que Davi, que era aquele que Deus já tinha falado que tinha preparado segundo o coração de Deus. Como é que é o ânimo? Como que reage uma pessoa segundo o coração de Deus? Mas uma pessoa segundo o coração de Deus não vai passar por apertos, não vai passar por situações difíceis, né? Vamos ler aqui uma situação muito difícil pela qual Davi passou. Uma situação por deveras estranha, né? Que me deu aquela inspiração, Emília, de quando tudo parece estranho ao redor. Que situação esquisita. Vamos no capítulo 27. No capítulo 27 aqui de 1 Samuel. Diz assim a palavra: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim, escaparei da sua mão. Então, Davi se levantou e passou com os 600 homens com que ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas suas mulheres, Aiomã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Olha a situação agora do homem segundo o coração de Deus. No decurso da história, Davi é ungido lá na casa de Jessé, chama os filhos, né? Aparece Samuel, tem um aqui que vai ser ungido rei, e vem os grandes, os bonitos, e fica por último lá o ruivinho, mirrado, e é ungido. Mais tarde, luta contra o gigante, né? E joga a cabeça de Golias ao chão, né? Acerta-o numa pontaria certeira, bem na fronte, e derruba Golias. Vence o gigante que estava afrontando o povo de Deus. Vai crescendo Davi, e os ciúmes de Saul vai aumentando sobre ele. Saul intenta matar Davi, e começa uma perseguição. Vão anos essa perseguição, e Davi sempre fugindo, foge para lá, foge para cá, por vezes encontra Saul, não se afronta em querer tirar a vida de Saul, muito embora tendo a oportunidade, dizendo isso: o Senhor te deu em minhas mãos. Estou aqui com um pedaço das suas vestes, outra vez na caverna, e assim vai Davi. Mas chega uma hora que Davi cansou. Assim como nós, ele é humano também. Ele estava com medo. Um medo semelhante ao medo de Saul, lá diante do povo.
Mas um medo que, olha, Saul está sempre tentando me matar e eu estou sempre escapando. E vai ter uma hora que ele vai conseguir. Eu posso falhar nas minhas fugas, né? Porque quem falha na captura só não matou, mas quem falha na fuga morre. E eu estou sempre tendo que escapar, sempre tendo que fugir, e qualquer hora eu vou errar e eu vou acabar morto nas mãos de Saul. Melhor coisa para mim, eu vou para a terra dos filisteus, né? Aqueles mesmos lá que contrataram lá o Golias, aqueles mesmos. Vou para a terra dos inimigos do meu povo. Eu, rei ungido, cheio de promessas para a minha vida, cheio de coisas que falaram, o novo rei, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e tudo aquilo hoje não vale mais nada. Estou cansado de fugir, uma vida de fugir pelo deserto, estou cansado. A resposta também está demorando, podia ser o 7º dia lá de Davi, né? Esperando, equivalente ao 7º dia lá de Saul, deveria estar Davi nessa situação. O que eu vou fazer? Eu vou. E chega lá, ele é recebido. Porque Davi, como ungido de Deus, ele tinha um carisma. Ele tinha carisma. Para um rei receber 600 homens, suas famílias, suas mulheres, isso, no mínimo, deve estar chegando aí a umas 1.800 pessoas, 600 homens. Receber na capital, receber, comer, todo mundo ser bem recebido, não é fácil. Mas assim Aquis recebeu Davi. E aí lá estava Davi. Foi recebido pelo rei, aqui é terra dos inimigos, Saul não vai me buscar aqui, vai ter que enfrentar todos os filisteus, que ele está lutando anos e anos com eles para me buscar, e cansei, joguei a toalha. Joguei a toalha. Mesma coisa que muitas vezes nós fazemos, ou que você quer fazer, você quer jogar a toalha, quer desistir. Eu tenho orado por algumas coisas, irmão, mas estou jogando a toalha, vou arrumar um plano B, vou fazer alguma coisinha ali, palavra que Deus tinha falado, não sei, é boa, mas não acontece, né? Então, eu tinha óleo na minha cabeça, mas coroa não vem, então o óleo já secou, já foi embora, e não veio coroa, eu vou continuar. E, de repente, lá, ele fala ao rei, rei, o senhor tem terras aqui, o senhor designa e as dá a quem quiser. Então, me dê uma terra. Não é bom que eu fique aqui, um exército não ficava na capital, perto do rei, só a guarda real, né? Então, vamos para Ziclag, deu uma cidade a ele, uma cidade estratégica, uma cidade de fronteira, e lá Davi ficou com seus 600. Lá, Davi ficou por 1 ano e 4 meses. E lá ele não estava parado. Ele tinha um amor a ajudar. Não ia ficar assim. Tinha inimigos na região do deserto que eram inimigos comuns, tanto dos filisteus quanto do povo de Israel. Davi matou a todos. 1 ano e 4 meses matando todos e sem deixar testemunha, que não podia se saber que ele estava dali defendendo, ajudar também, defendendo a Israel. Então, foi 1 ano e 4 meses ali matando, sem deixar ninguém para dar um recado de nada. Mas até que um dia veio uma situação estranha. Os filisteus se levantam contra Saul e se juntam. Nós vamos dar o recado final a Saul. Dessa vez vai ser para acabar. Junta todos, 5 príncipes, chamam os seus exércitos, estão ali sob comando, e chamam Aquis. E Aquis vai ficar na retaguarda. Os soldados de Aquis vão ficar na retaguarda. E Aquis leva quem? Davi, com os seus 600, para essa guerra contra Saul e o povo de Israel. Que situação mais estranha para um ungido de Deus, para um homem segundo o coração de Deus está passando. E ele ficou lá, eu falei, puxei agora. Foi. E quando estão lá se preparando para a batalha, os filisteus, opa, quem é aquele? Ei, nós conhecemos esse, não é Davi? Aí Aquis fala, não, é Davi, ele está comigo há 1 ano e 4 meses, quase
há anos já e não tenho o que falar dele. Ele tem sido fiel, tem me sido muito útil. Mas, espera aí, eu não vou descer a guerra com Davi do meu lado, na retaguarda, para depois chegar lá, ele, para o Deus dele, para ele se redimir com o Deus dele, vai querer dar nossas cabeças para o Deus dele. Aí, chegando lá, Davi se volta contra nós, o povo de Saul pela frente, o exército de Davi por trás, é o nosso fim. Não vai com a gente, manda-o embora. Davi, diante de uma situação também adversa, só que ele não agiu, ele aguardou em Deus. Mas, Jefferson, será que Davi iria lutar contra o exército de Israel? Eu não sei. O que eu falar é especulação, mas que ele estava ali de bom grado e que ele já estava cansado de fugir de Saul, ele já estava. Mas o povo ia aclamá-lo no futuro como rei se ele tivesse lutado contra o povo de Israel? Com certeza não. Mas ele estava nas mãos de Deus. Quem cansou, quem aguardou. Na verdade, irmão, estou lhe dizendo que erra-se menos em demorar em agir do que agindo precipitadamente. Agindo precipitadamente, você erra muito mais do que, olha, na sua vida se arrepende de coisas. Demorei a agir. Se eu tivesse agido um dia antes, tal coisa não tinha acontecido. Não estou falando de casos assim, eu estou com uma dor, não fui no médico, quando eu fui lá, a coisa. Não, estou falando de tomar atitudes diante de dilemas na vida. Então, é muito melhor aguardar e orar. Consultar a Deus. Sabe? Porque Deus é rei nas nossas vidas. Não é só no período do culto, não é só no louvor. Você não está cantando só porque está a letra ali. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa realidade de vida. Ter Deus como rei em nossas vidas. Um rei a quem nós seguimos e obedecemos. Um rei de quem nós dependemos. De que, pela sua palavra, que os mundos foram criados. Então, eu posso aguardar as palavras dadas a mim, independente de circunstâncias. Você crê nisso? Amém? Então, continua Davi. Puxa vida, um homem que foi separado para ser rei, agora foi enxotado da guerra. Foi um livramento do Senhor. Né? Até que foi bom, né? O saldo foi favorável. E volta ele para a sua cidade. Esse percurso até a sua cidade é de aproximadamente uns 40 quilômetros. E lá vem ele, seus 600, seus homens de guerra. Só que quando chegam na cidade deles, Ziclague, a cidade havia sido saqueada. Os amalequitas, sabe aqueles que Saul não matou? Aqueles, de novo Saul, né? Se tivesse matado os amalequitas, Davi não estaria passando por isso. Aqueles amalequitas que Saul não os destruiu por completo, como Deus ordenara, passaram na cidade de Davi e queimaram a cidade e levaram tudo, crianças, mulheres. E os valentes de Davi choraram amargamente. Davi, então, teve 2 esposas levadas. Que tristeza. Se sentiu novamente abandonado por Deus. Que situação. Um homem cheio de promessas, né? Um futuro promissor, tudo que começa bem. Você nunca viu esse filme? Um futuro promissor, um casamento que acabou de começar, todo mundo jogando arroz, pisando em pétalas, né? Uma formatura grandiosa, orador, primeiro da turma, uma carreira promissora, né? Proposta daqui, dali, uma infância bonita, puxa, minha vida promete, coisas que começam bem, mas que chegam um dado instante, começam a estar tão truncada, tudo fechado, tudo indo para baixo. Muitas vezes, nós também nos deparamos com situações assim. Era um ministério promissor. Puxa, daquele casal ali, a gente esperava que acontecesse tudo.
E lá estava Davi. Puxa, comecei matando o leão, o urso, mato Golias, sou ungido rei, agora estou aqui, sem minhas 2 mulheres. Agora os meus 600 se levantando contra mim, porque depois de chorarem tanto, começaram a amaldiçoar Davi. Pô, Davi, a gente foi lá lutar com filisteu, nem lutamos contra o povo de Israel, estamos aqui, agora chega aqui, não tem família, não temos nada, a culpa é sua, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. E olha novamente a diferença do ânimo do homem segundo o coração de Deus. Espera aí, chama o profeta, chama o sacerdote, vamos consultar a Deus. Davi diz, vamos consultar a Deus. Senhor, nós devemos ir atrás das nossas mulheres, dos nossos filhos? Sim. Nós vamos encontrá-los? Vamos. Nós vamos trazer todos? Vão. Opa, é sobre a tua palavra, Senhor. É sobre a tua palavra eu vou. Circunstâncias, o quadro todo desfavorável. Para onde eles foram? Se eu sair correndo para o norte, eles foram para o sul, eu estou cada passo que eu dou, eu estou a 2 distantes deles. Como é que eu faço? Eu fui. Foi Davi. Saiu com os seus 600, que já vinham de uma caminhada de quase 40 quilômetros, e quando chega no meio do caminho, encontram um egípcio lá, adoecido, que foi abandonado lá pelos amalequitas e ficou jogado para morrer no meio do caminho. Aí, puxa vida, dá comida. Olha, você pode nos dizer para onde eles foram? Se você me livrar, não me matar, que eu te conheço, né? Aqui na região você tem matado, você não tem deixado uma testemunha aqui na região. Se não me matares, me deres a liberdade, eu conto. Olha, eles foram por ali. Mas no meio do caminho, quem tinha um exército de 600 cansado, 200 não conseguiram ir. Olha, nos faltou força. Estou lutando pela minha família, estou lutando pelos meus, mas faltou força. Nunca aconteceu isso com você? Nunca passou por isso? Está lutando pelos seus, lutando pelo seu dia a dia, pelo seu sustento, lutando pelo seu ministério, pelo seu casamento, lutando pelo seu filho, pelos seus. Mesmo assim, nesse período, falta força. E ficaram pelo caminho. Davi deixa a bagagem, parte da bagagem com eles ficam tomando conta e seguem com seus 400. Ou seja, as suas probabilidades vão diminuindo. Andar com Deus é contrariar as estatísticas, meu irmão. Eu tenho isso para lhe dizer. Vai ser sempre desfavorável. Quem tinha 600 para lutar contra os amalequitas, 600 cansados, agora só tinha 400. E uma esperança de encontrá-los. Mas chega Davi e encontra. Mais para frente, Davi encontra, e eles haviam festejado a noite inteira, estavam lá. Deixa, vamos pegá-los de manhã. Vamos pegá-los de manhã. Diz a Bíblia que Davi os atacou do amanhecer até o entardecer do outro dia. Como é que pode alguém ter força para lutar tanto assim, meu irmão? Já ter caminhado tanto, 40 para vir, 30 para lá. É a mesma coisa que você colocar no fim do triatlo lá, um MMA. Já pensou assim? Chegar no fim do triatlo, agora entra na jaula aqui e enfrenta esse cara. Depois de nadar, pedalar, correr, agora vai lutar. Assim foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Guerreou de um dia até o entardecer do outro. Trouxe todos os seus, segundo a palavra que Deus tinha lhe dito. Todos os seus ele resgatou, trouxe-os consigo. E a postura.
Diante de situações adversas, o homem, segundo o coração de Deus, não teve situações mais amenas do que Saul. A situação enfrentada por Saul, a pressão de estar ali diante do povo, vendo o seu exército desertando e a coisa, a chapa esquentando, os meus estão caindo fora e eu vou ficar aqui aguardando Samuel. As situações que Davi passou muito mais adversas, muito mais rigorosas. Foi posto sobre um regime muito mais rigoroso. Mas será que Samuel estaria testando a Saul em demorar, para depois empregar esse castigo tão forte? Se foi um teste, Davi foi submetido por Deus a um teste muito mais rigoroso. Anos e anos fugindo, a promessa de ser rei que nunca chega. E muitas vezes, meu irmão, nós não suportamos conviver com promessas que não se cumprem. Promessas cujo tempo não chega. Nós vamos esvaindo ou obtendo, através de subterfúgios, caminhos outros, se certos ou errados, mas não o que Deus tinha para nós. Nós não suportamos. É uma fragilidade na qual nós sucumbimos. Vamos nos deixando levar. É muita espera, irmão, nada acontece. Eu oro sobre isso há muito tempo. As coisas não vão. Só que eu não busco a Deus. Eu vou ficar aqui, nós que conhecemos, quando tudo parece estranho, quando a coisa está ruim. O Timão e o Pumba, eu assistia com meu filho. Ele falava assim, quando a coisa fica feio, não é feio dar o fora, não é isso assim? Mas a palavra nos diz diferente. Quando a coisa fica feia, nós temos que buscar a face de Deus. Quando a coisa aperta, é que nós devemos orar. Quando o negócio está arrochado, o nó, falando mais rasgado, quando está arrochado, é que nós temos que orar. Não é na hora de ficar de chororô. Vai tomar atitude como? Eu estou sob pressão, irmão. Então eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso consultar a Deus. Eu não posso errar sobre essas decisões. Estou sendo pressionado, muita gente depende de mim. Sabe? Olha, não sou eu sozinho lá em casa, não. Eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho funcionários, eu tenho primos, eu tenho irmãos, eu tenho muita gente dependendo das minhas decisões. Então, quando a coisa aperta, eu não posso ficar chorando, eu não posso ficar querendo só um brindes. Não, olha, a coisa está feia. Muitas vezes Deus vai falar para você, olha, essa guerra não terei que guerrear. Aquietai-vos e verdes, que eu sou Deus. Mas tem hora que tem que andar 40 quilômetros para cá, 30 para lá, e ainda tem que lutar um dia e o outro dia para conseguir obter aquela palavra que Deus disse para você que você teria. A palavra foi dada de Deus para você? Foi. Mas tem que guerrear muito, tem que lutar, tem que tirar forças da onde não tem. Não adianta ficar de chororô, não adianta dizendo que para os outros tudo é mais fácil, para nós é sempre mais difícil. Não adianta. Você precisa dessa motivação. Você poderia comprar um carro lá que vem com o Bernardinho, vai, deixa de ser mole e tal, aquela conversa, mas não é isso. Não adianta, meu irmão, vai ter que lutar. A palavra dita de Deus para você vai se cumprir. Deus é fiel, a sua palavra não volta atrás. Foi dada a Davi, você vai encontrar? Vou. Vai trazer todos de volta? Vou. Ué, Deus, cheguei aqui, eles... vai lá e luta. Mas eu pensei que ia ser uma luta só o período da manhã, o período da tarde era viagem de volta. Do outro dia. Do outro dia. Que dureza, o Senhor, está dizendo, Jefferson, que o Senhor não vai aliviar para mim? Não, mas também vai te dar a força necessária para fazer o que tem que ser feito. Amém?
Você pode confiar nesse nosso Deus. Você pode estar atento à sua palavra. Você pode deixar a sua vida nas mãos de Deus. Mas faça conforme Ele disser. Ande conforme a palavra de Deus. Talvez não tenha moleza. Talvez só tenha situações adversas, talvez só tenha guerras e guerra. Um homem que, quando chega ao final da vida, puxa vida, como eu guerreei. Mas em todas as minhas batalhas, olha, o Senhor esteve comigo. Amém? A palavra dita lá, Saul estava de pé. Olha, se obedeceres a mim, sereis abençoados, estarei convosco. Mas ele abriu mão. É a diferença. Não há um protecionismo, não. Para Davi a coisa, né? Para Davi, segundo o coração de Deus, foi tudo moleza. Foi chegando, só galinha morta, negócio, né? Já vai direto para a canja. E não teve essa, não. A vida de Davi foi muito mais dura. As adversidades pelas quais Davi passou, teve muito mais glória. Se você pegar toda a história de Davi, muito mais glória. Ser segundo o coração de Deus valeu a pena. Leia a história de Saul, que triste o fim. Triste, triste o fim de Saul. Envolvido pela arrogância, até a morte. E até isso, Davi vinga a morte dele, não deixa passar. Oh, você esteve lá, não fez nada? Mata. Não vem contar a história da morte do rei. Você tinha que ter morrido por ele lá. Não vem contar a história da morte do rei. Mas vale a pena, meu irmão. A motivação para você é: o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. A sua palavra, ela não volta atrás. Tem guerra, tem batalha, sim, Senhor. Veja a história de Davi. Quando pensa que estava resolvendo, vamos voltar para os nossos lares, numa boa, se depara com essa situação. Às vezes nós colocamos, irmão, parece que eu não tenho descanso. Toco o telefone, eu já tremo. Só vem notícia ruim. Parente me ligou, lá vem encrenca. Né? Lá vem amigo que nunca mais me ligou, eu não fico mais feliz. Assim, já vem alguma. Será que eu devi para esse cara no primário, ele está me ligando agora para me cobrar alguma coisa? Do jeito que eu estou, é assim. Né? Você se depara com essa situação. Puxa vida, minha tia morreu. Vai ver que aquele tio lá já morreu. Alguém lá já está indo mal. Não, ligamos para ver como é que você está. É que tem um momento que é tanta coisa ruim. É luta atrás de luta. Quando eu penso que eu resolvi um problema, outro começa. Quando eu penso que me livrei de uma situação, já inicia outra. Às vezes emenda uma com a outra e às vezes vem 2, 3 em paralelo. Como é que pode isso? Como é que eu faço? O que vamos fazer das promessas de Deus se esse quadro só vem se agravando? Mas tenha a esperança. Mude o seu ânimo. O Senhor, Ele é fiel em sua palavra. Ele está nos dizendo hoje, olha, pode sim, pode se agravar a situação, pode se aumentar as lutas, pode sim, mas o Senhor está conosco. Você cantou que Ele é contigo hoje, não cantou? Deus poderoso que está conosco, que é fiel, que nos ajuda na batalha. Você pode crer nisso? Olha, você deu azar hoje, se você cantou isso. É uma verdade, viu? Veio no dia errado. Cantamos que o Senhor nos ajuda nas batalhas. E aí você quer ajuda só nas férias. Me ajuda nas férias, para estar tudo certo. Me ajuda na aguinha de coco, Natal, que é muito bom. Não é isso não, irmão. É nas guerras. É nas guerras que nós vamos travar. O Senhor está conosco. Davi não desistiu. Você, em nome de Jesus, não vai desistir. O Senhor está falando contigo, meu irmão. Não se antecipe, não atropele, mas não desista. Não perca o ânimo. A palavra do Senhor se cumprirá, sim, Senhor, com a sua vida. As promessas do Senhor não falham.
Ele diz que vai fazer, Ele diz que vai curar, Ele diz que vai trazer, Ele diz que vai prosperar. Ele disse, vai se cumprir. Só não se antecipe, só não desista. Não pare, talvez tenha que lutar mais um pouco. Peça força ao Senhor para continuar. Para que você tenha força, igual lá os 400 de Davi, que lutaram da manhã de um dia ao entardecer do outro. É preciso somente o Espírito de Deus para dar esse ânimo, essa força, essa motivação. Nem o Bernardinho ali do lado deles não ia, meu irmão, não ia. A coisa é muito mais dura do que isso. Mas o Senhor está nos dizendo, não pare de lutar. Não é hora de parar, não é hora de jogar a toalha, não, Senhor. Você tem que continuar. A vitória, ela virá sim. A vitória, ela é do Senhor. Amém? Não pare, não desiste. Você tem que continuar, meu irmão. Você tem que continuar. O Senhor está lhe dizendo, olha, continue. Falta pouco. Não estou lhe prometendo um céu de brigadeiro. Tem turbulência, tem tempestade. A coisa vai esquentar. Mas se passar pelas águas, ou se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Creia no Senhor. Eu queria ter uma palavra mais joinha, né? Tipo troféu joinha. O Senhor é contigo, tudo legal. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Nós lidamos com a palavra do Senhor como ela é. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou, em outras palavras, anima-te, levanta a cabeça, continua, meu irmão, continua. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor é a verdade, não as circunstâncias, não as situações adversas, não o clima desfavorável, não o momento que não é apropriado. É a palavra do Senhor que é a verdade. Mas a tendência, meu irmão, você não sabe. Quando acontece isso, a tendência é pior. Me falaram, o advogado falou, o médico falou, o pedreiro falou, todo mundo falou. Olha, daí é para pior, hein? O quadro daí vai apertar. Se eu se prepara, quando vaza aqui, filtração vai até lá na parede. Nós vamos ter que derrubar tudo. Se prepare, meu irmão, para lutar, porque a vitória é do Senhor. O Senhor tem uma palavra dada a ti, que você vai triunfar, que você vai prosperar, que você vai trazer todos os seus. Davi saiu numa luta pela sua família. Puxa vida, eu vou perder minha família. Não se aplica. Se um homem ama muito sua esposa, imagina ele que tinha duas, né? Quanto amor, né? E foi lá e não, Deus, deixa, não, quero as duas, quero todas. Já passou esse tempo, hein? Baixa a bola, irmão, já passou. Mas ele lutou pela sua família. Sabe, às vezes você está lutando aí, uma causa aí que você está colocando em oração, e eu não sei se vai vir todos. Já consultou a Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem. Sabia disso? É com você que eu estou falando. Amém. Que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos se salvem. Então, meu irmão, vamos atrás, vamos lutar. Redobra o ânimo, a força. Não vai deixar nada que é seu para trás, não. Não vai ficar nada nesse Egito. Aí José disse, até as minhas unhas, pega tudo. Leva daqui, não quero que deixe nada meu aqui. O dia que vocês saírem do Egito, leva tudo. Do Egito também nós vamos trazer todos os nossos. Não vai ficar nenhum. Primo, sobrinho, nenhum. Até cunhado, todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai ficar nenhum dos nossos. Essa é a palavra dada de Deus para nós. Renova o teu ânimo, irmão, fique de pé. Renova o teu ânimo. Tudo muda conforme você vê a adversidade. Você não vai querer ver mais as situações como Saul. Nós vamos querer ver, no mínimo, como Jonatas ou Davi. Jonatas disse, olha, para Deus livrar, não depende de muito ou de pouco. Ou seja, o quadro pode ser o que for, estatística totalmente contrária.
A tendência do mercado para essa época do ano e não sei o que. É isso aí mesmo, né? Mês de maio, tal, aquela coisa toda. Ó, não importa. Eu confio mais no Senhor. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Eu espero que essa palavra não se perca aí na segunda-feira, você já esteja chorando de novo, não. Olha, peça ao Senhor força. Aliás, eu vou orar por você. Você quer essa força para enfrentar essa batalha dessa maneira? Então vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, vamos te abençoar. Mas venha rapidinho, que o nosso tempo já passou. Não é solução, é força. Força para guerrear. Né? Ter a orientação de Deus para buscar cada um dos seus. Ter a orientação de Deus para ser restituído, aquela promessa de Deus para a sua vida, e ter força para suportar, ter a paciência, a calma, para não atropelar no 7º dia. Segura a tua onda, meu irmão, segura isso, segura mais um pouquinho, porque o Senhor fará sobre a sua vida. Amém? Amém. Feche os seus olhos comigo. Senhor Deus, glória ao teu nome, Senhor, porque tu és um Deus vivo, que não muda, Senhor. A tua palavra é a mesma, Senhor, e nós te glorificamos. Glória ao teu nome, Senhor, porque tu tens mantido os teus servos de pé até essa data, Senhor. Nós temos, Senhor, permanecido, Senhor, no aguardo, Senhor, da tua palavra. Ah, Senhor, eis aqui os teus servos. Eles partem para a guerra, Senhor, amanhã, a guerrear por esses problemas, contra as afrontas desses gigantes que têm, Senhor, se colocado diante dos teus filhos, Senhor. Mas, Senhor, nós iremos aguardar, Senhor, o teu ungido, Senhor, para haver o holocausto, para, Senhor, declarar diante de céus e terra que nas nossas lutas, que nas nossas pelejas, nós dependemos de ti. Os nossos holocaustos, Senhor, dirão, Senhor, e proclamarão em alto e bom som que nós dependemos de ti. Não dependemos de circunstâncias, não dependemos de quadros favoráveis, mas nós dependemos de ti, Senhor, o Deus de toda a glória, sobre o teu povo, Senhor. Manda, Senhor, essa força, esse vigor semelhante aos valentes de Davi, que guerrearam, que houveram neles força, Senhor, para percorrer trechos enormes e ainda, ao chegar no final da caminhada, disputar uma batalha por dia, de um dia ao outro, Senhor. Oh Deus, eis aqui os teus servos, que venha, Senhor, de ti, Senhor, dos céus, essa força, esse vigor, esse ânimo renovado sobre a vida dos nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, pois dependemos de ti e cremos, Senhor, que a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, e em nome de Jesus, abençoamos a tua igreja, Senhor, com essa força e ânimo renovado, para guardar o cumprimento da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória ao nosso Deus.